Olá, seja bem-vindo novamente ao canal de vídeos do Engenharia Compartilhada, um portal de conteúdo e formação para engenheiros e arquitetos dentro do conceito da visão sistêmica. Deixe seu like no nosso canal lá no YouTube, confira também as nossas páginas no Facebook e no LinkedIn para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Nesse vídeo, vamos falar sobre os desafios e oportunidades da reciclagem da recuperação energética do lixo industrial e urbano. Nosso entrevistado é o fundador e CEO da ZEG Ambiental, André Czernobylski. André, o marco do saneamento ambiental de 2020, ele retoma aí alguns pontos da Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, né? Será que dessa vez as cidades vão colocar em prática o que estabelece a legislação? Eu acredito que sim, eu acredito que não existe mais um plano B na crise sanitária que o Brasil tem hoje, nas questões dos resíduos sólidos. Eu gosto sempre de lembrar que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos foi implementada em 2010. A gente está mais de uma década depois e os números continuam exatamente os mesmos. A gente tem 3 mil lixões em 2021, sem qualquer tipo de controle. Em 2010, a gente tinha 3 mil lixões. A gente tem cerca de 50% de todo o resíduo do Brasil sem ter uma disposição adequada em aterros sanitários certificados e com boa gestão dos resíduos. E a lei já existe desde 2010, então por que a gente precisou fazer um novo marco de saneamento para a gente conseguir implementar uma lei que já foi implementada em 2010? Eu acho que uma das principais razões é que esse marco do saneamento, ele habilitou para o setor privado poder investir também de uma maneira mais segura, juridicamente e economicamente, em projetos de saneamento. Então, os municípios agora eles vão ser obrigados a se adequarem aos custos de disposição final dos resíduos. Então, pelo marco legal do saneamento implementado ano passado, o município que não cobrar a taxa de lixo que equivale ao custo orçamentário dele do resíduo, do manejo dos resíduos, para todos os cidadãos, o prefeito desse município ele pode ser empichado por renúncia de receitas. E junto a isso tem uma série de outras regulamentações que esse novo marco do saneamento impõe, como, por exemplo, você habilitar concessões de longo prazo, não permitir mais fazer essa gestão de saneamento em contratos emergenciais, como é um costume dos municípios. Então, eu acho que cria um calabouço jurídico mais seguro para investimentos, cria um cenário econômico para os investidores e para os municípios conseguirem arcar com eventuais inadimplências e etc., porque bem ou mal agora é obrigado a cobrar da população isso. E no mundo inteiro é assim, não é uma coisa que o Brasil está querendo impor, que seja assim, é uma coisa que já é assim no mundo inteiro. Então, eu acho que abriu realmente espaço e oportunidade para um dos principais fatores que bloqueavam o verdadeiro e correto manejo dos resíduos sólidos no Brasil. E aí a reciclagem e a recuperação energética passa por esse correto descarte, por essa destinação, né? Se a gente prestar atenção na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a gente tem a hierarquia dos 3 R's que eles falam, né? Que é primeiro tentar reduzir a geração do resíduo, depois é reciclar e depois é recuperar o que der. Então, a ZEG ambiental, ela sempre tenta cumprir pelo menos os 2 últimos R's, porque reduzir o resíduo não depende da gente, mas a gente implementa o que a gente chama de ecoparque de resíduos, e esse ecoparque de resíduos,
ele primeiro tem uma central de triagem, onde faz toda a reciclagem dos resíduos. Tudo que sobra, a gente transforma em combustível derivado de resíduo, que no linguajar do mercado é chamado de CDR. E aí, esse CDR, algumas empresas mandam para coprocessamento em cimenteiras, algumas empresas vão tentar gerar energia, recuperar energia desse CDR, energia elétrica, energia térmica e etc. E a ZEG, a gente implementa esse ecoparque até a recuperação energética do resíduo. Esse é o nosso modelo de solução para a crise sanitária do Brasil. Então, André, por que as empresas e as prefeituras ainda investem tão pouco na geração de energia a partir do lixo, do resíduo urbano? Para mim, o principal fator que existe hoje é um fator geopolítico brasileiro, típico brasileiro, na minha opinião. O Brasil hoje tem 5.570 municípios e 96% desses municípios têm menos de 100 mil habitantes. Então, quando você fala em 100 mil habitantes, você está dizendo que teremos uma geração em torno de 100 toneladas por dia de resíduo. 100 toneladas por dia de resíduo não dá escala técnica econômica para usinas de waste to energy equiparadas ao que o mundo desenvolvido hoje tem. A gente considera que o mundo hoje tem milhares e milhares de plantas de waste to energy, recuperação energética de resíduos, todas são de grande escala. E quando eu digo grande escala, é a partir de 800 mil habitantes. Na China, já tem algumas em torno de 500 mil habitantes. Então, quando você fala de 96% de 5.570 municípios com menos de 100 mil habitantes, e aí você vai para um segundo fator do marco do saneamento, que é os municípios eles têm que se organizar em consórcios intermunicipais para dar uma escala suficiente para você implementar soluções. E o que acontece é que o Brasil tem mais de 30 e tanto complicado e complexo você conseguir juntar consórcios com municípios de diferentes características, diferentes objetivos e explorações econômicas, e ainda com prefeitos de diferentes partidos, que às vezes não são muito alinhados e etc. Então, acaba dificultando demais a gente conseguir implementar o que a gente chama de waste to energy, né? Usinas de recuperação energética de resíduos no Brasil. Então, a ZEG ela teve que partir para um caminho mais radical. A gente acabou desenvolvendo a nossa própria tecnologia, é um reator, fica dentro de um container de 40 pés, e a gente consegue recuperar o conteúdo energético do CDR, de tudo que não vai ser reciclado, a gente consegue recuperar o conteúdo energético e a gente implementa isso numa pequena usina de recuperação energética de resíduos. É assim que a gente decidiu resolver o problema no Brasil. E aí vocês conseguem atender cidades menores? A gente consegue atender cidades a partir de 15 mil habitantes, mais ou menos. Uhum. E em relação aos custos e requisitos para a implantação de um sistema de reciclagem e recuperação energética, esses aspectos são barreiras para adotar essa tecnologia, essa solução? É uma pergunta difícil, porque o Brasil ele já tem uma situação de financiabilidade de projetos dessa natureza bastante difícil, né? A gente tem poucos investidores ainda no Brasil com um apetite de investir nesse tipo de projeto. Então, a primeira restrição sempre seria como você montar essa estrutura financeira e econômica. E o custo do dinheiro do Brasil para esse tipo de projeto é muito caro. O segundo aspecto é que o Brasil tem uma energia muito barata, que é fundamentalmente energia hidrelétrica, né? Proveniente de hidrelétricas, então é uma energia barata.
e a gente tem uma taxa de aterro muito baixa, comparado com o mundo. Você vai na Europa, no Canadá, você chega a ter a tonelada do lixo para ser processada a $100. Aqui no Brasil, você vai pagar, sei lá, de 10 a 30 dólares, dependendo da região que você está. Então, realmente, isso dificulta demais o nosso trabalho, né, dos empresários e das empresas que tentam atuar nesse setor e ajudar a resolver o problema do lixo. E quando eu digo resolver problema do lixo, não é só o problema do lixo, a gente está falando de uma questão sanitária, a gente está falando de uma questão de saúde. O Brasil tem cerca de 20 doenças que já não deveriam existir no século passado, desde o século passado, e existem, e a via de infecção são rios contaminados, são Falta de lixões, saneamento. falta de saneamento, lixões mal geridos e etc. Então, a gente tem sim essa dificuldade de implementar no Brasil esse tipo de projeto, por isso que a gente tem que tropicalizar, pelo menos para atender esses pequenos e médios municípios. Para os grandes centros urbanos, eu não diria que é um impeditivo, e a gente vai contar, a partir de agora, com leilões do governo federal, onde ele vai contratar energia gerada pela recuperação do lixo, e eu acredito que as tarifas vão estar adequadas a esse tipo de dificuldade, né? Então, a gente realmente precisa ter, até a indústria conseguir se estabilizar no mercado, e isso já aconteceu na solar, já aconteceu na eólica, ter que contar com um pouco do incentivo do ente público para o mercado conseguir se consolidar, se estabilizar no nosso território, a gente vai ter que sim que contar com preços de energia maiores do que o mercado pratica hoje. Uhum. E mesmo com todas essas dificuldades, no Brasil tem já algum caso de sucesso relacionado aí à recuperação energética do lixo? Em escala comercial, eu sem medo de errar, eu acho que a ZEG Ambiental vai ser o primeiro ecoparque de recuperação energética de resíduos. A gente está com uma planta para ser inaugurada agora, dia 20 de agosto, uma planta que já foi comissionada. A gente conseguiu uma parceria com a CETESB e a gente deixou essa planta rodando 1 ano num aterro sanitário no interior de São Paulo, comissionando ela, fazendo teste de emissões, medições de emissões, medições de performance da planta. E a gente teve um cuidado muito grande para a gente realmente implementar o que os números das planilhas diziam. Então, a gente investiu 1 ano em fase de teste. Essa mesma planta que foi validada, foi comissionada, está sendo transportada, na verdade, já foi transportada para o estado de Minas Gerais, no projeto que a gente tem hoje lá, e 20 de agosto a gente começa a fazer o comissionamento final já dentro do cliente. E eu acredito que essa vai ser a primeira do Brasil, e se Deus quiser, e a gente vai trabalhar muito para isso, vai ser a primeira usina de geração energética através da recuperação de resíduos do Brasil. Excelente, André. Ficamos aí à disposição para quando tiver o início aí da operação efetivamente, a gente divulgar aqui no Engenharia Compartilhada. O maior prazer do mundo. Nós entrevistamos, então, o CEO e fundador da ZEG Ambiental, o André Chernobilski. Nós falamos a respeito de recuperação energética do lixo urbano e industrial. Você que está nos assistindo, visite nossas páginas no Facebook e no LinkedIn para acompanhar as nossas novidades. Até a próxima!